Vamos fazer aqui vamos ver os descendentes de Cão. Quem são os descendentes de Cão? Os habitantes de Canaã estão reverenciados como os descendentes de Cão, neto de Noé. Os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã, todos negros. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et e os Jebuseus, os amorreus, os gigaseus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os amareus e os amateus. Está em Gênesis 10, do 15 ao 18. Esses povos se aparentaram com os israelitas, estavam estabelecidos em Canaã, juntamente com os filisteus e os caftorins, formando pequeno reino organizado. A Bíblia determina o termo dos cananeus. Foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adamá e Zeboim, até Lossa. Gênesis 10, 19. Canaã foi o pai dos cananeus, dos fenícios e muitos outros pequenos povos que foram destruídos pelos semitas. Gênesis 10. Alinha 9 nações na terra de Canaã, e mais os filisteus, todos debaixo do cognome habitantes de Canaã. No tempo da conquista sob a liderança de Josué, apenas 7 nações são mencionadas em Canaã. Josué 3:10. Os filisteus, devido ao desenvolvimento social e político, não eram contados como nação, mas sim como um grande império. Esses são os descendentes de Cão, de Canaã, que não tem nada a ver com as maldições que tentam imputar ao continente africano. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até porque esses descendentes de Cão, eles se desenvolveram e se criaram em Israel, que à época tinha o nome de terra dos amorreus e também terra de Canaã. Essa terra de Canaã é que nós, mais adiante, nós iremos estudar para ver aonde é que está a maldição de Gênesis 9:27, que está meio complicado para se chegar. Eu digo aos queridos que é um estudo longo, é um estudo demorado, é um estudo que requer uma certa paciência, mas eu acredito que ele será bastante abrangente e bastante esclarecedor para aqueles que não têm a mente cauterizada. Porque para aqueles que têm a mente cauterizada, que está lendo o que está registrado na Bíblia, mas continua acreditando de outro jeito, eu não posso fazer nada. Nem mesmo Deus poderá fazer alguma coisa por aqueles que estão vendo o que está na Bíblia, está vendo o que a Bíblia está dizendo, mas está indo por outro caminho completamente diferente, que é criação dos homens. E eu tenho, por exemplo, essa maldição de Cão, ela não tem nada a ver
essa maldição de Noé, ela não tem nada a ver com negro nenhum da face da terra. Não tem, não existe essa maldição e nunca existiu. Até porque Balaão falou para esse mesmo povo que eles não podiam amaldiçoar um povo que Deus abençoava. Esse povo são os negros. Se nós estudarmos direitinho, nós vamos chegar a um denominador comum, que não faz parte desse estudo, desse momento. O estudo desse momento, eu quero trazer à tela quem são os gentios, biblicamente falando. Mas antes, eu quero voltar à maldição. Nós temos um... Vou beber um pouco d'água, eu estou com sede. Nós temos um pastor deputado federal, que ele se diz negro. Eu, sinceramente, eu não entendo. Ele se diz pastor. Diz que uma vez estava tão desesperado que botou a mulher e as filhas no carro e ia se matar com todo mundo. Mas, diz ele, lá no púlpito, né, que como tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus não morre. Lê do engano, pastor, lê do engano. O senhor não morreu, foi por causa das 3 que não tinham culpa com seus problemas. Porque o problema era o senhor que tinha que resolver, não era elas. Então, o senhor não morreu por causa delas. Foi por causa delas que o senhor não morreu. Não foi porque não... Até porque um verdadeiro servo de Deus, ele até pode, mas ele jamais irá atentar contra a própria vida. E o senhor atentou. Então, o senhor, para mim, deixou. Eu estava nessa época, eu estava até pensando em fazer o curso de teologia por correspondência na sua igreja lá em São Paulo. Estava pensando em fazer esse curso. Parece que 33, alguma coisa assim. Mas, depois dessa, eu falei, não tem como. E pastor que dá ordem a anjo é completamente descabido das Escrituras. Mas vamos lá. Ele falou que havia essa maldição. Houve o terremoto no Haiti e ele colocou a culpa daquele terremoto no povo da Santaria, que eles eram adeptos do voodoo. Só que ele se esquece que ali, no Haiti, tem uma grande falha. E essa falha, de vez em quando, ela se movimenta e acontece isso. E o senhor diz que o culpado foi o voodoo. Hoje, deixa eu ver, são 10 para meia-noite. Então, hoje ainda é dia 10. Há 2 dias atrás, houve um terremoto na Síria. Já está, me parece, salvo engano, 17 mil mortos. Por que foi que houve esse terremoto? Eles adoravam a quem? Foi a falha que tem no país. Essa falha, ela não pega só a Síria, mas ela também pega a Turquia. Houve, não guardei a data, o terremoto no Japão, com tsunami,
o japonês, eles são budistas. O culpado do terremoto foi Buda? Poupe a minha, deputado, poupe a minha inteligência. Isso são, são coisas da natureza. Coisa da natureza. Agora eu vou ao Brasil. O Brasil, ele não tem nada disso. Mas o Brasil, ele tem. No verão, nós sofremos muito, com muitas perdas de vida por causa das fortes chuvas que vêm. Aí eu vou dizer o seguinte: quem é o culpado dessa quantidade de vidas que morrem no verão, com as enchentes em todo o país? No Irã, não sei quem é. No Japão, foi o culpado é Buda. No Haiti, o culpado é o voodoo. E quem é o culpado das tragédias que acontecem no Brasil? Só tem uma pessoa, só tem um ser. Nossa Senhora de Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Aí eu pergunto, pode uma coisa dessa? Isso são efeitos climáticos, isso é da natureza. Isso é da natureza. Isso acontece quando Jesus Cristo ressuscitou, houve um grande terremoto. O terremoto lá, aí eu sou obrigado a concordar com o pastor. Quem provocou o terremoto foi a ressurreição de Cristo. Brincadeira, brincadeira. Como é que pode ver? Mas vamos lá. Vamos agora entrar aqui no estudo que eu tenho, que eu quero botar em tela, sobre a maldição de Noé sobre Cão, que está em Gênesis, né? Gênesis. Comigo vai ser um pouco demorado, porque eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, eu não posso fazer nada. Mas eu gosto de Bíblia. São 9h27, e que diz assim, vamos pegar aqui do 25, 29, 25. Noé, né? Despertou do vinho e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. Agora vamos ao 27. Ele passou para Jafé, depois ele passa para... Não, ele passou para Sem, depois ele passa para Jafé. Aí no 27 ele diz, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Complicou.
alargue Deus a Jafé e habite nas tendas, e seja-lhe Canaã por servo. E seja-lhe Canaã por servo. Canaã, aqui ele está dizendo, é a terra. E eu vou provar que o que ele vai escravizar é a terra de Canaã. E nós vamos ver quem é a terra de Canaã. O verso 27 tem duas conotações em uma mesma citação, ou seja, Canaã, neste caso, é a terra. Gênesis 13, 12. Quer ver só? Gênesis 13, 12. Gênesis 13, 12 diz assim: habitou Abraão na terra de Canaã. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. É terra. É terra. Terra. Habitou Abraão na terra. Na terra. Terra de quem? Terra de quem? Terra de Canaã. Ai, quase que aconteceu um acidente. Um momentinho, porque eu esbarrei aqui, eu fico tão entusiasmado que eu me perdi. Puxa vida. Quer ver só? Gênesis 13, né? Eu já falei, mas vou corroborar mais um pouco. Corroborar mais um pouco, mostrando aqui. E Ló, Gênesis 13, 12. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Esta é a primeira conotação, que foi a tenda que armou onde? Na terra de Canaã. Armou suas tendas. 26. E disse: bendito seja o Senhor Deus e seja-lhe Canaã por servo. Neste caso, Deus está dizendo que Sem vai se servir das tendas de Canaã, que nada mais é que as terras de Canaã. Essa habitação, ela perdurou até o ano de 136, quando Jerusalém, ou terra de Canaã, que também já chamava Palestina por causa dos filisteus, passa para os gentios. Passa para os gentios. Primeiramente, ela vai passar para os gentios na figura do Epifânio, Antíoco Epifânio. Esse é o primeiro ser da profecia. Ele é que vai fazer tudo aquilo que Daniel fala, que aquele ser
nós vamos ver. Vai fazer tudo aquilo. E o povo ainda hoje está esperando um segundo anticristo. Anticristo das duplas. Por exemplo, eu estava vendo um estudo aí aqui na Bíblia que Israel já está construindo o terceiro templo. Está fazendo igual Edir Macedo. Fazendo igualzinho Edir Macedo. Até porque o templo ele vai ter que ser construído aonde está a mesquita. Não pode construir em qualquer lugar. Mas o templo tem que ser na mesquita. E, pelo menos, a minha Bíblia diz que Cristo, o Messias, ele é que vai construir o templo e vai se assentar em seu trono. Não é esse templo que o Messias, que vai sair dos lombos de Davi, irá levantar, construir esse templo, não vai ter ninguém que vai se assentar nesse templo, ou nesse trono, ou que vai entrar dentro desse templo e vai sacrificar animais impuros. Não tem ninguém. Só que eu no passado, eu fui ensinado de que tudo isso ainda está por acontecer. Só que hoje eu vejo de forma diferente. Eu tenho que acreditar naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou lendo. Entendeu? Então, vamos seguir mais um pouquinho. O que foi que... Vamos seguir mais um pouquinho. Gênesis 27, 9, 27, Jafé. Jafé é quem vai se servir das tendas de Sem, como está se servindo até os dias de hoje, como judeu. Esse judeu que está lá é jafetista. É um judeu, já ouviram falar? Judeus Ashkenazi? Pois é, esse que está lá, que está servindo. E Deus falou para Abraão que a descendência dele não poderia ser equiparada às estrelas do céu, nem à areia do mar. Mas nós sabemos quantos judeus Ashkenazi há no mundo. Mas de sã consciência não sabe a quantidade de pretos que há no mundo. Não sou eu que falei, quem falou foi Deus. Aí vamos lá. Primeiro eles entraram com os gregos. Não, eu vou ter que... Não, depois eu falo. Eles entraram com os gregos, na pessoa de Antíoco Epifânio. Com os gregos, né? Depois com os romanos e hoje com os judeus Ashkenazi. Os três povos são o quê? Europeus. Gentios e gentios. Gênesis 10, 2, 5. Na Almeida, corrigida e fiel, verso 5, por este, diz assim, isso na minha Bíblia, hein? Vejo também que na de vocês. Por este foram repartidas as ilhas dos gentios. Esses descendentes de Jafé são os europeus. Isso é muito bem explicado na Bíblia Católica, que diz
quem é o gentio no livro de Judas Macabeu. Até na própria Bíblia também, da Almeida Revisada, também diz que eles são os gentios. Também diz. Ela também é altamente, instrutiva. Aqui diz assim: toda a Europa e os países da Ásia são ocupados pelos descendentes de Jafé, porque não aparece na genealogia de Cão e Sem o termo ilha ou ilhas, porque é na Europa que estão as ilhas habitadas pelos descendentes de Jafé, que são os judeus askenazes. Eu espero que seja esclarecedor. Quer ver mais um entendimento aqui para abrir? De Salmo, detalhe, Salmo 78, 51, diz assim: e feriu a todo primogênito do Egito, premissas das suas forças, nas tendas de Cão. Verso 55. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas, terra, fez habitar as tribos de Israel. Se habita em tenda, mas onde é que está afixada a tenda? Na terra. Tenda e terra têm a mesma conotação. Eu vou dando pequenos spoilers. A maldição não é povo. A maldição é a terra. Porque em Deus que o mundo é mundo, essa terra ela vem numa briga constante. Por exemplo, já são meia-noite, hoje mesmo teve um atentado, ontem, né? Dia 10 do 2 de 2023, houve um atentado de Israel. Parece que morreu 3 pessoas. Um palestino naturalizado judeu, porque você, para entrar em Israel, tem que ser naturalizado, porque senão você não é judeu. Você, para ser judeu, você tem que ser naturalizado. Senão você não. Isso foi uma lei que surgiu em 1953. Foi a chamada a lei que eles criaram, a lei do retorno. Então, eles criaram essa lei. Por quê? Porque o judeu não é um povo. O judeu é uma religião que foi criada em 740 depois de Cristo. Isso também já é outro estudo. Mas vamos lá. Fala aqui. Terra, né? Terra do Gênesis 13. 16, do 18 ao 21. Eu vou ver porque... Gênesis 13, é só até o 18. 13, Gênesis 13. Eu botei aqui 21, mas não é 21 não. É só 13, é só 16 e... Então, tem que ler. Tem que ler 16 e 17 e 18. Isso é Deus falando para Abraão. E farei a tua descendência como o pó da terra,
de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas, que era onde ele se guardava do frio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ele edificou as suas tendas no carvalhais de Mamre. Vamos lá. Essa profecia era para ser cumprida por por Moisés. Moisés é que tinha que entrar com o povo na terra de Canaã. Moisés tinha que entrar com o povo. Essa profecia, e ela vai levar, do momento que Deus fala com Abraão sobre essa profecia e do momento que ela é concretizada, passam-se 400 anos. Gozado, como tem 400 anos? E aí, por exemplo, se eu perguntar a qualquer pessoa quanto tempo o povo não é judeu, o povo hebreu, passou escravo no Egito, vai logo dizer 400 anos. Mas só que esses 430 anos não é uma profissão, não é uma profecia. É a constatação de um fato que eles estão comentando, que aquela saída deles levou 400 anos, 430 anos, que eles passaram no Egito. Em Deus que